Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiano Tomazoni, eu estou hoje junto com a Andressa. A Andressa é uma jovem da nossa casa, participante da evangelização da Tribuna Jovem. E hoje nós estamos como responsáveis, então, na condução do trabalho, da explanação. E então, para convidar todos para iniciarmos, a gente vai fazer uma prece, procurando, então, fechar nossos olhos físicos, elevando nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, a equipe espiritual responsável por esse trabalho. Gostamos sempre de lembrar, em especial apreço, ao nosso anjo da guarda, Espírito Protetor, que nos acompanha nessa trajetória reencarnatória, que nos auxilia nas decisões, que nos auxilia nas escolhas, que nos auxilia para sermos assertivos na nossa caminhada. Agradecemos a tudo isso, agradecemos a nossa vida, aos recursos materiais, à nossa família, aos nossos amigos, mas principalmente agradecemos ao amparo espiritual. Ao amparo espiritual que por vezes não enxergamos, não percebemos, mas que está presente constantemente na nossa vida. Agradecemos e pedimos, então, muita luz, muita paz, muita harmonia para todos nós. E que possamos, então, nesses breves instantes que estaremos juntos, que possamos refletir, pensar e, assim, estarmos mais aptos a tomarmos mais decisões felizes em nossas vidas. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Caros amigos, caras amigas, então nós estamos aqui hoje, né, Andressa, para falarmos um pouquinho sobre um assunto bem pertinente, que é sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, que mundialmente é conhecido e é referenciado como um mês em prol da vida, em prol da valorização da vida. Foi estabelecido pela ONU, então, esse mês como um mês a qual nós tocamos num assunto que, por vezes, é um assunto em determinados âmbitos, em determinados locais, como um tabu. Um tabu pelo fato de que muitos não conseguem entender que, a partir do conhecimento da informação de alguns assuntos, é que nós consigamos, então, tomar algumas decisões. O mês de setembro, ele é um mês mundialmente, então, destinado a falar sobre o suicídio. Porém, a nossa vinda aqui, né, Andressa, não vai ser especificamente sobre essa questão. Mas nós vamos falar sobre a valorização da vida. A valorização desse momento que nós estamos envolvidos, momento reencarnatório, como uma oportunidade de crescimento. De nós termos a nossa perspectiva, o nosso olhar para o lado, digamos assim, bom da vida. Não que nós não tenhamos a percepção e não que nós não notemos os grandes desafios nossos, claro que sim. Mas, às vezes, é importante a gente parar um pouquinho, parar de olhar apenas aquelas questões que, por vezes, nos ferem, nos machucam, e nós percebermos, e é isso que é o nosso trabalho hoje, o lado feliz da vida, para que nos dê mais ânimo, mais força, mais vontade de seguir nesse projeto que nós nos propomos, que é estarmos aqui encarnados. Como nós falamos, então, a informação ela vai nos auxiliar a termos algumas ideias, algumas perspectivas. Então, qual que é a nossa proposta, né, Andressa? Vai ser o seguinte, a gente vai trazer algumas informações aqui a respeito da contextualização desse trabalho, e depois a gente organizou algumas perguntas-chave, algumas orientações para que nós sigamos, então, a nossa linha de raciocínio. Mas, para iniciarmos, nós vamos buscar aqui o relatório último da OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, que ela traz para nós que, no último ano, nós tivemos aproximadamente 1 milhão de óbitos por suicídio.
que é um número bastante interessante. E esse número de óbitos, ele é maior que qualquer guerra dos últimos tempos. Também traz para nós que aproximadamente há, como forma de informação para nós, há de que 2.200 casos de pessoas que tomam esse caminho por dia. É quase que um caso a cada 40 segundos. E a predominância é em homens. Aproximadamente 80% são homens que tomam esse caminho aí. E também a OMS nos mostra que a cada um caso, 10 são tentativas. Então, a gente vai perceber que, enquanto um caso traz como registro, 10 pessoas, pelo menos, tentaram também esse ato contra a sua própria vida. No Brasil, a perspectiva ela também é bastante interessante, ou bastante alarmante, digamos assim. No Brasil, são 32 óbitos por dia, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil, em termos de números absolutos no mundo, é o 6º país em números de casos. São 12.000 casos por dia. E a informação que nós recebemos e nas nossas pesquisas é que a predominância é no sexo masculino, em idosos e no grupo de indígenas. E também é observado que naquelas cidades mais populosas são aquelas cidades a qual há o maior acometimento, por diversos fatores. Mas os fatores que já foi identificado por aqueles grupos que estudam especificamente esse tema são multifatoriais. Não há um fator específico. Não é um caso isolado de uma situação específica apenas. Mas quando a gente tem um olhar para aquelas pessoas que cometem o suicídio ou aquelas pessoas que têm essa vontade de terminar com a sua própria vida, nós vamos observar que é uma situação multifatorial. Quais situações multifatoriais são essas, então? A gente vai observar na linha médica, que traz aqueles transtornos mentais, em especial a questão da depressão. Nós vamos observar a questão da dependência de drogas psicoativas, em especial, por exemplo, as drogas voltadas ao álcool. E quando há uma associação entre a utilização dessas drogas psicoativas e mais casos, por exemplo, de doenças mentais ou de transtornos mentais, é potencializado essa ação em 20%. Bom, a gente também vai observar em relação à questão psicossocial. Nós já falamos da questão médica e nós agora podemos falar um pouquinho de um fator social. O fator social ele está relacionado com as nossas relações interpessoais. Como é que eu me relaciono perante a sociedade? E nós vamos observar que um fator bastante agravante é a baixa autoestima. Aquele indivíduo, então, que por um tempo ou por muito tempo, ele tem como hábito as suas ações de possuir, então, a baixa autoestima, a desmotivação, o desânimo perante a vida. Muitas vezes também relacionado à tristeza. Indo, então, ao encontro da juventude, indo ao encontro da infância, nós vamos observar que hoje há um número bastante crescente de crianças e jovens buscando essa alternativa para solucionar os seus problemas. Para nós, que estamos e somos pessoas que somos trabalhadores da doutrina espírita, para nós isso é, de uma certa forma, uma percepção de tristeza para nós. No momento em que nós observamos que diversas crianças e diversos jovens estão tomando esse caminho, ele é um motivo, no mínimo, de nós nos atentarmos por que isso está acontecendo. Talvez esse seja, né, Andressa, o nosso trabalho de estar aqui, para que nós consigamos, então, entender, ou pelo menos conversar com aqueles jovens que, por vezes, talvez, estejam pensando em tomar essa perspectiva. Nos últimos 2 anos,
nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, foi constatado um aumento bastante considerável, então, em jovens tomando essa atitude. Quais são, então, os fatores de risco que é bom para nós nos atentarmos? Alguns fatores, então, a automutilação. Aqueles jovens que começam, então, a trabalhar, a movimentar o seu corpo de uma forma pejorativa, de uma forma que está degradando o seu próprio corpo físico através da automutilação. O que muitos psicólogos, muitos psiquiatras, então, identificam? Que isso é um fator decorrente de uma característica que é, principalmente, chamar atenção. Chamar atenção pelo fato desse jovem ele se sentir desassistido, ele se sentir só, ele se sentir não amparado, ele perceber-se sem um acolhimento, seja no âmbito familiar ou seja no âmbito ao qual ele está inserido, por exemplo, no âmbito escolar. Então, o que a gente vai, então, né, Andressa, procurar a partir da nossa fala, e eu vou passar a palavra para a Andressa agora, que fatores e que percepção, que olhar que nós podemos ter nesse momento de pandemia, para que nós consigamos, então, entender que a gente pode, sim, olhar e ter uma visão feliz da vida, sem que nós consigamos disfarçar, que nós não consigamos compreender e não identificar aquelas coisas que talvez sejam desafios para nós. Então, Andressa, eu vou passar a palavra para ti com a seguinte interrogação. Como é que tu se sentiu nesse período, né, que tu está em casa, nesse período que tu permanece mais tempo em casa em decorrência do isolamento social, por causa da pandemia? Como é que tu se sentiu nesse período? Compartilha para nós as tuas percepções, pode te apresentar, por favor. Liguei o microfone. Bom, eu, primeiramente, quando foi anunciada essa ideia de que a gente teria que ficar em casa por pelo menos 2 semanas, eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí já estava naturalmente mais aflita e animada, porque era o último ano. E como também o 3º ano é muito por aquela questão do vestibular, de ter muito conteúdo e tal, foi um certo alívio, a gente ficou um pouco feliz. Eu fiquei um pouco feliz, mas aí, como todo mundo sabe, né, foi passando o tempo e aquilo foi se prolongando e acabou que toda aquela ideia do terceirão, de ter arrecadar dinheiro para formatura, enfim, ter festa temática, aquilo tudo não aconteceu, foi por água abaixo, né? Então foi aí que eu comecei a me decepcionar um pouco, comecei a ficar um pouco triste de que não ia ter mais toda aquela situação, toda aquela comemoração, aquela festa toda. A nossa rotina também ia mudar muito, né? As aulas começaram a ser em casa, tudo mais. Foi aí que eu me decepcionei bastante. Mas, por outro lado, eu também acabei ficando um pouco mais na minha zona de conforto, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa mais caseira. Então, foi passando o tempo, e como eu fui para a minha chácara, estava tudo ali, estava tudo bem ali para mim, ficar ali. E como até a questão de ficar ali na zona de conforto, né? Eu acho que é uma coisa que foi, por outro lado, uma dificuldade, porque eu não podia mais me desafiar e sair dessa zona de conforto. Que até como é dito no livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, a gente não, né, o ideal para a gente evoluir não é ficar parado. Isso é uma coisa que eu sinto que me deixa parada. Então, eu fiquei muito decepcionada, basicamente porque não ia poder mais ter aquela festa do terceirão. Me adaptei a ficar em casa depois, ao longo do tempo, mas não podia ter mais esse desafio de poder superar isso, né, da zona de conforto. Então, para ti, assim, o sentimento que tu mais teve foi o sentimento de tristeza, então, nesse período, desalento, né? Por uma questão que tu estava procurando bastante, que era a formatura, né? A festa de formatura. Isso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim. Então, todos nós, né, nesse período, então,
de uma certa forma, permanecemos mais tempo em casa, né? Mais tempo com aqueles que nós convivemos, né? Os nossos familiares, especialmente, né? Qual foi o maior desafio para ti nessa convivência familiar que tu percebeu? Bom, então, no meu caso, a minha avó ela já mora comigo e o meu tio também acabou vindo com a gente porque ele é do grupo de risco. Então, a rotina mudou completamente. A gente também tinha que ficar em casa, né? Todo mundo junto. Desculpa. E meu pai passa praticamente o tempo inteiro fora, minha mãe também, e agora todo mundo ficando em casa, a rotina mudou completamente. Eu também passei a ficar muito mais tempo com a minha avó, e, bom, enfim, toda essa mudança de rotina foi com certeza bem, primeiramente, assim, atritante, assim, gerou muitos atritos, né? Mas também, por causa desses atritos, a gente percebeu os nossos limites, viu que a gente precisa respeitar um ao outro, né? E entender o lado de cada um, quando é que é o momento certo de falar, quando é que é o momento certo de estar ali com a pessoa e tudo isso. Então, por outro lado, foi um aprendizado bem grande, né? Tu traz uma coisa bem importante, que é a questão do aprendizado, né? O aprendizado é uma coisa que é um outro olhar que a gente pode ter bastante, né? Particularmente, a gente percebe assim muitas falas daquelas pessoas que a gente, enfim, se depara, né? É sempre com um olhar de que, bom, quando é que vai acabar, né, esse momento? Enfim, porque esse momento é um momento, eu já escutei muito isso, que é um momento perdido na humanidade, né? Que é um momento que nós, de uma certa forma, entre aspas, estamos se atrasando, né? Estamos nos atrasando. Já escutei muito isso, né? Eu acho que tu traz um olhar e uma percepção muito importante, né? De que, bom, a gente está vivendo isso. É uma vivência mundial, né? O que a gente pode aprender com isso? Acho que isso é bem importante, né? O que a gente pode extrair de positivo desse momento, né? Porque eu me lembro muito assim, quando eu era mais novo, né, quando eu era criança, minha mãe sempre me falava o seguinte: sempre de a gente extrair, né, do limão uma limonada, né? Então a gente já está com o limão ali, né? E agora o que a gente vai fazer com o limão? A gente vai ficar reclamando do limão, vai ficar só pensando no amargor do limão, ou talvez a gente vai pegar o limão, vai espremer, botar um pouco d'água, botar um pouquinho de açúcar e fazer aquilo ali uma coisa boa, né? Exatamente. Acho que talvez essa experiência que tu traz, do relacionamento com a tua família, especialmente, né, que tu falaste da tua avó ali, seja um momento que talvez muitas experiências que tu está tendo agora são experiências que vão te auxiliar muito futuramente. Sim, né? com certeza. Uma experiência com a tua avó, por exemplo, assim, quantas pessoas talvez têm a avó muito distante, né? Exatamente. Quantas pessoas talvez um familiar mais querido assim não está nesse momento conseguindo se relacionar, aprender. E depois pode ser que talvez a gente se arrependa, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, é exatamente isso. Esse momento até me fez pensar que, tipo, tudo na vida tem dois lados, né? Inclusive, na pandemia, agora, ok, sim, tem muitas pessoas que estão desencarnando, mas se não fosse por isso, se a gente não fosse obrigada a ficar em casa, a ter toda essa experiência de ficar mais tempo com a família, né? Quanto de coisas, experiências que a gente não ia aprender, né? Como eu falei antes, a respeitar o outro, a escutar o outro, né? Que muitas vezes a gente também quer ser escutado, e quando a gente escuta o outro, não é a lei da ação e reação, a gente acaba sendo escutada também depois, né? Que é justamente o que a gente quer, muitas vezes. Então, a gente só quer ser escutada, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito, assim, né? Inclusive, esse tempo eu estava conversando com a minha esposa sobre isso daí, que às vezes a gente só quer falar, né? A gente só quer falar. E a gente só quer falar mesmo, assim, né? E a gente quer que aquela pessoa que esteja conosco só quer nos escutar, né? Não, a gente não quer que a pessoa nos critique, né? Não quer que a pessoa nos avalie, né? Não quer que aquela pessoa, às vezes, não dê nem opinião, né? E isso daí é um fator que a gente percebe e muito importante, né? De a gente, talvez, procurar alguém que possa nos escutar, né? E aquela pessoa, talvez, que está escutando, perceber isso. Eu só quero que ele só está querendo me falar. Porque, às vezes, é importante a gente botar para fora aquilo que a gente está sentindo dentro da gente, né? Aquela angústia,
talvez aquela tristeza, talvez aquela aflição, né? De botar para fora. Mas a gente não quer o julgamento, né? Não naquele momento, né? Naquele momento você quer botar para fora. Exatamente. Né? E talvez nesse convívio familiar, que tu está falando mais íntimo, mais constante, mais frequente, talvez a gente conversar com nossos familiares e também falar isso para eles, né? Olha só, dá um exemplo que tu traz para nós, né? Vó, olha só, eu não quero julgamento nesse momento. Nesse momento eu só quero falar para ti. Depois, mais tarde, tu fala, mas nesse momento eu só quero falar. Exatamente, né? sim. E a gente também percebe isso quando alguém só quer falar para a gente. A gente fica em silêncio, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? E a gente percebe que às vezes, quando a gente falou naqueles números, muitos jovens eles sentem falta disso, né? De um convívio a qual eles só querem falar, porque em alguns determinados momentos a gente percebe que os pais responsáveis, que é uma característica e a gente entende que é uma característica positiva, mas que em determinados momentos talvez seja aqueles que estão como tutores, de tirar um pouco essa responsabilidade de querer fazer o julgamento, né? De querer, enfim, querer trazer a solução para alguns problemas. Né? Às vezes a solução é realmente a gente só acolher, né? As dores. Né? Exatamente. Andressa, como tu falaste da questão do terceiro ano que tu se encontrava, né? E estava falando, então, da tua festa de formatura, né, da conclusão. Então, primeiro, parabéns pela conclusão, né, dessa etapa, que é bem importante, né? Mas tu teve um período que tu precisou ficar estudando, né? Sim. Precisou se dedicar às provas finais, inclusive até hoje tu, enfim, né, estuda, né? Como é que tu te organizou nisso? O que tu percebeu de maiores dificuldades para te estudar, para te concentrar em casa? Porque a gente sabe que em casa nós temos diversos atrativos, né? Nós temos, enfim, a televisão, o computador, o jogo, né? Enfim, nós temos diversas coisas, a cama para dormir, às vezes, né? A preguiça, né? E como é que tu te organizou? Como é que tu te percebeu primeiro assim? Quais foram as dificuldades que tu encontrou para te estudar? Primeiro vamos pensar nisso e depois quais foram as soluções que tu encontrou? Compartilha conosco. Sim. Até isso era uma coisa que eu ia falar, primeiramente, né? Que em casa, tipo, a sala de aula virou a tua casa. Então, até aquilo, às vezes, que o professor fala de, tipo, ai, tu não está em casa, mas agora não dá para falar isso, porque tu está em casa, né? Então, tudo aquilo realmente que nem tu falou, os atrativos que estão ali, a tua casa é teu conforto. Tá tudo ali, qualquer barulhinho, qualquer coisinha que tá ali perto vai te distrair. Então, isso realmente é bem difícil. E as outras pessoas ainda, teus familiares ali perto, às vezes também acabam não entendendo, né, que tu está tendo aula, tem que estar ali mesmo estando em casa. E, por outro lado, também, as aulas, pelo menos no meu caso, os professores acabaram passando muitos vídeos extras ou coisas assim, e que isso não aconteceria se tivesse tendo aula presencial, né? Então, acho que uma grande dificuldade minha foi da organização mesmo, porque eu acho que ficou muito mais autônoma também, né? De certa forma. Então, uma coisa que eu fiz foi tentar me organizar mesmo, né? Eu, no meu caso, peguei um planner, aqueles que tem segunda, terça, quarta, quinta, e pensei, o que eu tenho de atividades? Tá, o que eu tenho de aula também? Tá, ok. Organizei, encaixei os horários e também sempre pensando naquilo que eu quero fazer de hobby, né? Porque é muito importante isso, ter algo que tu faça que te deixe feliz. Ok, organizei e eu também acabei procurando ajuda da minha psicóloga para isso. E eu acho que isso é bem importante também, tem muita gente que acredita que psicólogos ainda é um tabu, né? E eu acho que é muito importante, porque a gente está aqui na Terra, se a gente está aqui é porque a gente ainda está tendo dificuldades. E alguém que é profissional, que estuda sobre isso, é sempre muito importante, né? E o psicólogo também serve para te ajudar na organização e tudo isso, então realmente também é importante estar ali para te ouvir. A outra coisa que eu fiz também é pegar, sabe aqueles post-its e colar na parede, ali, daquilo que eu mais esquecia, porque tu acaba passando ali e vai e te lembra. E outra coisa ainda, agora mais quando entrei na faculdade, é de pegar calendário mesmo e colocar as atividades que eu tenho para fazer ali, também colar na parede, que nem dos post-its, que aí fica bem fácil de visualizar quando que
eu tenho que fazer, até quando que eu tenho que fazer, né? Foram essas as coisas que eu fiz. Bem importante. Uma coisa que tu falaste, assim, que é bem perceptível, assim, né? Porque essa questão do estudo e das atividades via online, né, é uma coisa que já acontecia, né, mas não Isso. com tanto volume como agora, né. Aham. Então, essa questão do estudo, da busca, do aprendizado via online tomou uma proporção muito grande. E, de uma certa forma, nos instigou a aprender também como lidar com isso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, muitos de nós ou muitas pessoas procuravam o virtual ali apenas para o entretenimento, né? De repente, para ver um filme, jogar um jogo, alguma coisa nesse gênero aí, né? E no momento em que a gente procura agora, né, esse meio para o aprendizado, não no âmbito presencial, e a gente dentro de casa, né, então é muito tênue a divisão. Bom, eu estou nesse momento estudando, nesse momento estou trabalhando e não estou no meu lazer, que nem tu falou, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente está ali focado naquilo ali, no trabalho, no estudo, só que as pessoas que estão ao nosso redor não estão percebendo isso, né? Então é um aprendizado para todos nós, até de respeitar esse momento, né? Ter esse entendimento de respeito. Bom, nesse momento agora é um momento reservado do trabalho, né? Do estudo, enfim, das atividades mais formais, digamos assim, né? E não o momento do lazer. Né? Então acho que essa divisão que tu trouxe para nós, assim, de uma forma bem organizada, acho que isso é bem importante, né? É um aprendizado para todos nós, né? Antes, quando tu ia para a escola, tu tinha um horário, sei lá, das 8 da manhã até meio-dia. Era aquele horário reservado para a escola, né? Agora tu está dentro de casa, né? Então é difícil a gente também organizar isso daí. Então, de repente, essas estratégias que tu trouxeste aí dos post-its, do calendário, daquela coisa bem visual é muito importante, né? Bom, uma outra coisa também acho que é legal de a gente falar, Andressa, sobre a questão das amizades, né? A gente sabe que, junto com a família, os nossos amigos são os alicerces para os nossos desafios diários, né? Às vezes, os nossos amigos são aquela válvula de escape, né? Aquilo que a gente estava falando. Aquele momento que a gente quer falar e aquela pessoa que está na mesma faixa etária da gente, está vivendo coisas parecidas com a gente, está num momento de vida muito semelhante a nós, tem uma compreensão, às vezes, daquilo que a gente quer falar, daquilo que a gente quer dizer, e tem essa troca, e isso é bem importante, né? As experiências que a gente está falando, né? E talvez, no momento que a gente toma essa organização de afastar-se, né? Pelo menos presencialmente, é muito desafiador para todos nós, né? É um momento desafiador, né? Tu tem alguma coisa que tu gostaria talvez de compartilhar conosco nesse aspecto? Se tu teve esse afastamento com teus amigos, amigas, se sim, como é que tu organizou isso? Como é que vocês se perceberam isso? Como é que tu, enfim, contextualiza para nós alguma coisa nesse gênero, assim, como é que tu te percebeu em relação à questão tu, Andressa, com teus amigos? Como que eu fiz para continuar me Mantendo o relacionando vínculo, os elos. com eles? Sim, então, eu acho que como bastante gente está fazendo, eu continuei por mensagem, né? Mas também tentei já fazia ligação, e tentei fazer mais ligações para manter como o vínculo mais forte, vamos dizer assim, né? E outra coisa que a gente tentou também, que foi uma experiência bem legal, é de pegar, enquanto está em ligação mesmo, assistir filme ou série, alguma coisa assim, porque aquilo que a gente fazia de um na casa do outro não dava mais. Mas isso era uma das coisas que se fazia quando ia na casa do outro, né? Assistir alguma coisa assim. Fiz algumas vezes também pequenas tipo, festas online, que eu acho que é uma experiência bem interessante, bem estranha, mas bem interessante. E eu acho que aproveitar esse momento para fazer, né? Se ainda não fizeram. E isso que tu falou até uma coisa do vínculo das amizades, eu acho que isso muitas pessoas vão se identificar, né? Acho que nesse momento é quando a gente percebeu quem são os amigos de verdade, né? Que estão com a gente ali, que vão estar ali para nos escutar, que a gente também vai escutar eles, claro, né? E foi um momento bem importante para isso também, eu acredito.
A gente percebe como todos nós, de uma certa forma, sentimos falta também, né, de ter pessoas que não são necessariamente do nosso vínculo dentro da casa, o vínculo familiar. E buscando um pouco a questão da evangelização, tá? Já que a gente está falando de amigos, né, de jovens, como é que tu se sentiu com as aulas da evangelização online? Porque no online a gente também os teus colegas, né, os jovens também são amigos, né? São colegas, mas colegas amigos, né? E como é que tu se sentiu nesse âmbito da evangelização, o vínculo com eles? O que tu percebeu na questão virtual nesse aspecto? Bom, eu, assim, no início foi bem diferente, né, do que seria, porque que nem as aulas do colégio, o ambiente é totalmente diferente, enfim. E eu acho que foi bem mais difícil, claro, o contato com eles. E todos os meus colegas também, no meu caso, foram diferentes, né, do que eram presencialmente, então eu não conhecia ninguém. Foi praticamente todo mundo novo, né? Mas eu acho que foi muito bom, com certeza foi muito bom continuar a ter a evangelização, porque só de acordar todo domingo, no meu caso domingo de manhã, né, e ter sempre algum aprendizado novo e estar ali com os outros colegas, com os evangelizadores ali, todo mundo compartilhando as coisas e aprendendo novas coisas sobre a doutrina espírita, é sempre muito importante para poder até nos dar uma motivação, né? Às vezes ali dá um clique em alguma coisa, cai a ficha e olha, realmente era isso que eu precisava, era isso que eu precisava ouvir. Enfim, é realmente muito importante. Porque o que acontece, né, André? Tu faz parte da Tribuna Jovem, né? Tribuna Jovem, na nossa casa, aqui no Bezerra de Menezes. Ela é uma oficina da evangelização, que ela funciona em outro dia, né? No nosso caso, funciona no sábado. E a evangelização, que tu participa, né, Andressa, no domingo de manhã. Então, acho que isso que tu falou é interessante, porque muitos jovens, nesse momento, eles, de uma certa forma, não sabemos o porquê, porque, que nem a gente falou, são multifatoriais essas questões também, mas muitos jovens não aderiram à evangelização online, né? A gente percebe na questão da média das presenças nas aulas. E a gente já escutou muitos falando que não tem a mesma qualidade de aprendizado, né? Não tem as mesmas características que tinham quando presencial, e muitos, inclusive, utilizaram esse momento para se desvincularem da doutrina espírita, né? Se desvincularem dos ensinos da doutrina espírita, enfim, aqueles ensinos que a gente sabe que são bem importantes para nós, justamente por isso que tu falou, às vezes uma palavra, às vezes um conceito dá um clique para nós daquilo que a gente está precisando, Exatamente. né? Num determinado momento, né? Então, acho que essa participação na evangelização online é algo que nos auxilia bastante até nas nossas tomadas de decisões, né? Bom, e nós estávamos também seguindo a linha de pensamento que muitos jovens, enfim, utilizam esse momento para tirar, entre aspas, férias, né? De não ter essa aderência, né? Para ti, né, participando das aulas de evangelização, participando dos estudos que a gente faz, né, na Tribuna Jovem, dos aprendizados, o que tu percebeu assim que para ti foi contributivo, assim? O que para ti assim, bom, isso aqui para mim foi uma mudança muito considerável, assim. Teve alguma coisa que tu percebeu ou o que tu percebe nisso ou não? Eu acho que foi mais no geral, assim. Eu me senti mais, como dizer assim a palavra? Eu me senti mais motivada, mesmo não sendo presencial, enfim. E até no online tem outras coisas que são diferentes que não seria que nem no presencial, né? Dá para fazer outras atividades que também são muito, muito legais. E ter essa interação e tudo mais, acho que já é um bom começo de dia, sabe? O meu domingo já começa bem. Então, só isso eu acho que já é algo muito, muito importante, porque tem dias, tipo, não quero fazer nada, não sei mais o que. Tá, e tem vezes também que eu tô assim meio sem vontade, até no domingo. Mas eu vou lá e já me deixa mais animada pro dia, sabe? Então, eu acho que só isso já é muito, muito importante, muito gratificante. Então, é isso que eu diria. Tá, e daí assim, ó, a gente sabe que todas as ações que a gente faz têm os seus bônus e os seus ônus, né? Então, tu vai ter que entregar alguma coisa para receber outra coisa, né? Isso é normal, né? Então, no teu caso, tu fala que tu está entregando, às vezes,
entre aspas, entregando, né? O teu domingo de manhã, o teu sono, ter que acordar relativamente cedo, né? Tu acha que nesse equilíbrio entre os bônus, entre aspas, e os ônus, entre aspas, tá? Tu acha que o bônus ele supera os ônus? Vale a pena acordar um pouquinho mais cedo, participar? Que nem tu falou, às vezes tu tá com sono, não tá com muita vontade, mas mesmo assim tu é uma menina muito frequente nas aulas, né? Muito assídua. Tu acha que vale a pena nesses momentos tu deixar às vezes abdicar um pouco do sono e tal, para te ficar 1h30 na aula ali, vale a pena? Com certeza sim, até pelo mesmo motivo que eu falei, né? Eu sei que depois eu vou me sentir melhor, então, até mesmo assim, tipo, de acordar e não sair falando assim com as pessoas de um jeito, porque tu tá mais cansado, às vezes acaba afetando outras pessoas, né? Isso já é um diferencial que eu vejo, ou até ter mais paciência. Porque às vezes as pessoas estão irritadas contigo e tu acaba tendo um equilíbrio mais, porque tu já está, por causa da evangelização, de estar ali todo naquele ambiente, a corrente espiritual nos cuidando, nos equilibra mais, né? Então, eu acho que, além de motivar, equilibrar tudo isso espiritualmente, né? Ajuda bastante. E assim, Andressa, queria te perguntar mais uma coisinha assim na nossa linha de raciocínio assim. O que a gente estava conversando sobre a questão dos aprendizados, né? Anteriormente a gente vou buscar aquela tua fala anterior ali, né? A gente tem sim grandes desafios, né? Daí tu falaste a questão do estudo, que foi um desafio bastante interessante para ti, a questão do afastamento com alguns amigos e tu criou algumas estratégias, né? A questão do convívio mais frequente, mais, vamos dizer assim, mais íntimo, digamos assim, com os familiares, né? Mas que tu percebeu que é uma oportunidade de alguns aprendizados, de fortalecer o laço, né, mais afetivo. De tudo isso, tá? Que tu falaste e tu entendeu que isso daí tudo é um aprendizado para nós, né? Esse momento da pandemia, o momento que nós estamos envolvidos nesse atual momento, né? De tudo isso, o que tu percebe que teve de maior aprendizado para ti? Eu acho que um dos primeiros aprendizados até que me remete ao Evangelho, que é na parte do honrai vosso pai e a vossa mãe, que fala o quanto a gente precisa respeitar eles, quanto a gente precisa cuidar eles, até eles estarem com a gente, né? Aqui no plano da Terra. E isso foi um aprendizado muito grande para mim e eu acho que para muitos também, né, essa relação com a família. E não precisa ser necessariamente só o pai e a mãe, o responsável, ou no meu caso, vô ou vó, estarem ali e vendo o quanto a gente cuidar deles também, acaba de novo remetendo à lei de ação e reação, né, nos trazendo uma felicidade depois. Então, vale muito a pena isso, né? Isso já lembra de outra coisa, do Evangelho, inclusive, do amar o próximo como a si mesmo. Que quanto de pessoas que ficaram vulneráveis agora na pandemia, né? Bom, amar o próximo pode ser tanto os familiares, quanto os amigos, quanto uma pessoa que está na rua, né? Todos nós somos irmãos. Então, ajudar, principalmente agora com como se fala, com doações, né, doações de roupa, de alimento, enfim, tudo que puder. Mas e até agora, quando for acalmando a pandemia, quem sabe não visitar um lar de idosos ou de crianças que estão precisando, que só está ali para eles nos escutarem, de novo, né, pode nos ajudar também bastante, além de estar ajudando eles. E o amar ao próximo também, acho que aquelas pequenas ações que a gente faz, de só dar um bom dia, às vezes, para a pessoa do nosso vizinho, muitas vezes a gente não faz isso, né? Dar uma boa tarde para a pessoa quando foi na padaria, agradecer, tudo isso eu acho que é muito importante, né? E eu acho que foram essas duas grandes lições que eu tive de aprendizado, né, dos dois grandes aprendizados que eu tive agora. Uma coisa que
me veio assim que é bem importante a gente perceber, né, que esses aprendizados, eles são aprendizados permanentes para nós, né? Com certeza. Porque a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. E nós somos espíritos imortais que estamos vivenciando uma oportunidade, uma experiência reencarnatória, né? E isso que tu traz, assim, e tu lembrando, assim, né, da questão de Jesus, que fala para nós, né, de nós fazermos aquilo ao outro, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? Exatamente. Talvez esse aprendizado, que é o aprendizado, talvez o aprendizado maior da doutrina de Jesus, que é primeiro a gente fazer um olhar para nós, né, um acolhimento das nossas dores, um acolhimento das nossas virtudes, para que nós possamos, então, organizar os nossos pensamentos, as nossas ações, para, então, agirmos no contexto ao qual nós estamos inseridos. Ele é um aprendizado permanente, né? Ele não vai ser um aprendizado só de agora, né? É para mim utilizar só nesse momento? Não, é um momento que a gente vai, né, manter isso daí. Andressa, nós estamos já encaminhando o nosso encerramento, o nosso bate-papo, da nossa conversa, e a gente espera que seja bastante produtivo, e com certeza será. E nós temos certeza que muitos jovens estarão assistindo e estão assistindo à nossa conversa aqui, essas ideias. Então, nós gostaríamos nesse momento de te convidar para te trazer uma palavra, uma perspectiva para aqueles jovens que talvez estão passando por uma situação bem desafiadora nesse momento, né? Que nem nós citamos anteriormente. Algum jovem que está passando por uma situação a qual talvez esteja necessitando de uma nova perspectiva, né? De um olhar diferente perante a vida. Entendendo, tá? Um jovem nesse aspecto. Que palavra tu conseguiria trazer para nós nesse momento? Desculpa. Eu acho que o primeiro recado assim que eu daria é para aquelas pessoas que ainda não leram nenhum livro da base do Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, Evangelho, pegar e começar a ler, porque aquilo pode já ser que te dê alguma motivação, te dê alguma inspiração. E como a gente sabe que tudo aquilo que a gente pega, pelo menos assim, para ler relacionado ao Espiritismo, não é por acaso, né? Com certeza vai ter alguma coisa ali que vai te ajudar. Até hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu peguei e abri o Evangelho, e justamente uma das lições que falava ali era do quanto a gente precisa olhar para si mesmo e primeiro cuidar da gente, né, prestar atenção na gente, e depois olhar bastante para os outros. Então, acho que isso também é uma outra lição, né, que eu diria. E já vinculando a isso, eu acho que nessa pandemia a gente teve muito mais tempo de experienciar novas coisas que a gente não tinha tempo de fazer antes, e meu outro recado é para quem ainda não fez, ou, enfim, não experienciou tudo aquilo que queria, descobrir aquilo, parar e pensar, o que realmente me faz feliz? Porque essas pequenas coisas pequenas coisas, exatamente, pequenas coisas que fazem a gente feliz, né? Porque é isso que faz da vida valer a pena. Então, até pode ser uma coisa que tu nunca pensou que iria gostar, no fim acaba gostando, ou o contrário, né? Às vezes acontece, mas o que vale é a experiência e descobrir depois, para no final descobrir o que é realmente aquilo que tu gosta. No meu caso, foi a meditação. Eu já meditava, mas passei a meditar mais constantemente e vi que aquilo trouxe uma paz mais para mim, né? E outra coisa foi atividade física, porque eu já fazia, mas era natação, é a minha paixão. Só que não tem como, né? Agora é impossível. Então, eu resolvi outras atividades físicas que me faziam bem. Acho que, inclusive, até atividade física é uma coisa que pode ajudar a te dar uma motivada, sabe? Aquilo que estiver disponível em casa, dançar, pular, qualquer coisa assim que te mexa o corpo. Exatamente isso. Minha última dica, na verdade, que eu acho que nesses últimos dias tem me ajudado, eu sou uma pessoa que não gosta de podcast. Então, também vale para as pessoas que não gostam, porque eu recebi uma indicação de um podcast que é relacionado ao espiritismo, que se chama Espiritismo e Vida.
E é um podcast muito interessante porque ele traz mensagens para a gente que nos fazem melhorar o dia. E muitas vezes é aquilo que a gente precisava ouvir, né? Não precisa ser exatamente esse podcast, mas qualquer podcast espírita, tenho certeza que vai ajudar. Pode ser realmente aquilo que tu precisava ouvir e que te ajude a sair daquela desmotivação que tu estava por acaso, né? Eu acho que esses são os meus recados finais. Legal, muito bom. Acho que a gente percebendo e tendo essas questões, né, que tu traz ali do exercício físico, da meditação, né, da busca de novas perspectivas de instrução, né, que tu falou dos livros, né, de ler livros que vão realmente contribuir para que nós consigamos, às vezes, até ter alguns paradigmas quebrados, né? No momento que a gente tem contato com o conhecimento, como a gente já sabe, que é muito comum, o conhecimento nos liberta, né? O conhecimento nos auxilia a gente conseguir, que nem nós já falamos anteriormente, ser mais assertivos, né? A gente vai pensar assim, quantos equívocos nós tomamos, não só nessa encarnação, mas em várias outras encarnações, por falta de conhecimento, né? Então isso que tu fala é muito precioso, né? De a gente utilizar os nossos momentos. Claro que o lazer ele é importante. O lazer ele vai nos fortificar, vai nos auxiliar, vai oxigenar a nossa mente. Mas é importante também a gente utilizar talvez a instrução como uma forma de lazer. Né? Que nem tu falou, de repente buscar um livro, buscar uma palestra, né? Buscar um podcast, que nem tu falou, né? Que vai contribuir para que nós possamos ser mais assertivos, né? A questão do corpo físico, como é importante, né? Às vezes as pessoas assim, mas a doutrina espírita não fala do corpo físico, fala sim, né? Fala do cuidar do corpo físico, né? Fala da valorizar aquilo que é um instrumento para as nossas ações, né? A gente não pode esquecer, nós somos espíritos, mas nós estamos vivendo num momento material encarnado. Então, nós precisamos cuidar desse momento. E o corpo físico é fundamental para isso, né? De nós cuidarmos da nossa alimentação, né? Cuidarmos do nosso sono físico, né? E tu falaste uma coisa bem legal também da questão da meditação, né? A meditação, que é o momento de nós serenarmos um pouquinho a nossa mente, nossos pensamentos, para a gente também conseguir identificar, bom, esses pensamentos que eu estou nesse determinado momento agora, é um pensamento salutar? Né? É um pensamento que está me auxiliando, né? Exatamente. E a meditação ela tem muito esse viés assim, né? E muitas vezes uma forma equivocada, né? Digamos assim, pensa que meditar é não pensar em nada, como se fosse assim, né? Não tem que eu como, até né? pensava antes, mas não é nada. Não é, né? Meditação é a gente concentrar-se num determinado pensamento, numa determinada vibração, né? Então que a gente possa buscar essa concentração, né? Que é a nossa cabeça, que é um turbilhão de pensamento, que nós possamos organizar isso daí. Né? E a meditação é uma referência que tu traz muito importante, assim, né? Que tu identificou que é positivo para ti, né? E talvez seja positivo para muitos de nós, né? É uma coisa que vale a pena tentar, pelo menos. Tentar, né? com certeza. É isso aí, de se oportunizar, né? Isso é bem importante. E a gente vai perceber, e eu estava até dando uma pesquisada aqui agora, que me veio, que a gente tem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, e tem uma parte ali que Kardec reserva e coloca uma pergunta nesse capítulo que diz assim: quando nós estamos passando por um desafio, quando nós estamos passando por uma questão muito dificultosa na nossa vida, nós, enquanto pessoas que estamos envolvidas nessa situação, vale a pena a gente potencializar isso daí para acelerar isso, né? De uma forma, bom, isso daí a gente sabe que pode ser uma prova, pode ser uma expiação. E a resposta que é trazida para nós é que, por vezes, e na maioria das vezes, esse desafio ele pode ser atenuado. Ele pode ser atenuado quando nós temos uma perspectiva, um olhar diferente. Né? Quando nós buscamos, então, olhar as coisas de uma forma mais saudável. Então, talvez, Andressa, essa tua fala hoje e essa tua experiência que tu traz enquanto jovem, que está passando por desafios também, de trazer esse olhar de solução para nós. Né? De nós percebermos que o desafio, ele faz parte, é inerente ao estado evolutivo que nós nos encontramos. Mas nós temos capacidade de nós nos apoiarmos uns nos outros para que nós possamos, né, se tornarmos mais equilibrados, para que nós tenhamos uma perspectiva mais feliz, entendendo que a vida,
né, que nós estamos no atual momento vivenciando, né, nossa encarnação, ela é muito valiosa para nós, que Com nós não certeza. percamos isso, né? Então, Andressa, como já até extrapolamos um pouquinho o nosso horário, eu queria te convidar para nos conduzir na prece final. Pode ser? Pode De ser, nós com nos certeza. conduzir nesse pensamento a Deus, então. Agradeço bastante, Andressa, as tuas palavras, a tua participação aí. E esperamos que as nossas falas aqui contribuem e tenham contribuído bastante com aqueles que estão nos assistindo, né? Então, por Exatamente, eu favor. espero mesmo e agradeço muito pela oportunidade de falar aqui. Espero também poder ter ajudado bastante. E, bom, enfim, vamos indo à prece final, então. Vamos todo mundo sentar confortavelmente, mentalizar Jesus, lembrar que nossos guias espirituais estão aqui, sempre nos cuidando, e pedir para que eles possam nos abençoar, hoje e sempre. Que possamos todos ter, sempre nos sentir motivados, possamos todos ficar em paz, e pedir para que todos aqueles que estão passando por dificuldades possam ser abençoados, possam ter um dia, uma semana cheia de aprendizados, experiências boas, e que possamos ter um final de semana muito, muito gratificante, muito bom. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e que assim seja.